Meus irmãos, graça e paz, Paulo Souza, do canal Discipulando com a Bíblia, trazendo nossos resumos das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar hoje a nossa 8ª lição da nossa revista de jovem, CPAD, editora CPAD, deste trimestre. Nossa lição agora para o dia 19 de novembro. O título da nossa lição é Fé para crer que Deus não criou o mal. Nós estamos estudando o tema fé nesse 4º trimestre de 2023. Será que Deus criou o mal? Vamos estudar um pouquinho sobre esse tema nessa nossa 8ª lição. O nosso texto áureo, o texto principal está no Salmo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Resumo da nossa lição: o pecado de desobediência de Adão e Eva trouxe toda a sorte de males para a humanidade e a criação. As consequências da desobediência do primeiro casal não só afetou a humanidade, seus descendentes, como também toda a criação. Toda a terra geme, sofre as consequências da ação do homem, da desobediência do primeiro casal. O objetivo desta nossa lição é explicar o mal moral e físico, destacar o ensino a respeito de Deus e do mal, e despontar a respeito do sofrimento do cristão. Por que sofremos? Por que sofremos? Então, será que Deus criou o mal? Esse é um tema que nós vemos nas rodas das discussões teológicas a respeito desse questionamento. Por que tanto mal no mundo? Por que os justos sofrem? Nós vemos muitos ensinos aí, essas denominações neopentecostais, onde se diz que o cristão não pode sofrer, pare de sofrer, mas a palavra de Deus ela tem um outro sentido. Quando a gente passamos a compreender o sentido, a questão do sofrimento no mundo. Então vamos estudar a respeito do mal moral e físico. Deus não criou o mal. Sabemos que ele adentrou no mundo por causa da desobediência, do pecado ali do primeiro casal. Mas essa palavrinha pecado, o que é pecado? Quando este entrou no mundo. A palavra pecado significa transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Transgredir, desobedecer conscientemente as leis estabelecidas pelo Criador. Significa errar o alvo estabelecido por Deus, pelo Criador do homem. O pecado moral, aquele pecado deliberado, consciente e intencional de resistir à vontade soberana de Deus. A criatura resiste à vontade soberana do seu Criador. Ou seja, não se trata de um simples pecado ou de uma transgressão ordinária, mas é uma rebeldia movida pelo orgulho e pelo não reconhecimento da soberania divina. O homem se rebelando contra o seu Criador. O Criador diz: vai, faz, fala. A criatura diz: não vou, não faço, não falarei.
Então, o homem se colocando no centro, né, como a antropologia vai dizer, o homem, a razão de tudo, os ensinos filosóficos descartando um Deus soberano ao qual o homem tem que prestar contas, né? Então, o que foi que originou o pecado e toda sorte de males no mundo? A desobediência. Exatamente, a desobediência. A desobediência trouxe o pecado. E, entrando o pecado, todo tipo de mal, né, veio em decorrência da desobediência. Nosso texto bíblico está no Salmo 34, dos versos 12 ao 22. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo será punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Então, para alguns filósofos, teólogos, religiosos também, essa discussão a respeito da origem do mal, né? A questão do mal é motivo de muita discussão. Um dos grandes problemas relacionados à fé cristã está justamente nesse ponto, em conciliar a presença do mal e do sofrimento com a bondade e a perfeição de Deus. Se Deus é bom, se Deus é perfeito, porque existe tanto mal sobre a terra, né? Então, eles acreditam que não existe uma definição precisa do que seja o mal, bem como do que seja o bem. Ou seja, o mal e o bem dependem dos valores e das crenças de cada um, naquilo que cada um entende. Essas correntes filosóficas vai defender esse entendimento. O mal e o bem dependem dos valores e crenças de cada pessoa. Mas será que essa afirmativa é verdadeira? Vamos escorrendo aqui sobre a nossa lição. Nosso primeiro tópico, o mal moral e físico. O mal moral e físico. De acordo com a Bíblia, a palavra de Deus afirma que Deus é bom e que Deus, criou o homem e o mundo perfeito. Nós vemos isso lá em Gênesis. Deus criando as coisas, dizendo, e foi muito bom. E foi muito bom. Então, Deus criou tudo perfeito, sem o mal nele, né? O mal, tanto o mal físico quanto o mal moral, a moralidade humana, né, teve início ali com a queda, com a desobediência, com a entrada do pecado no mundo, narrada ali no terceiro livro de Gênesis, quando vai discorrer ali sobre a tentação do homem, da mulher, e as consequências de darem ouvidos a uma voz estranha, deixou de dar ouvido ao seu Criador, ao seu Pai, ao seu Senhor, para ouvir uma terceira ou uma segunda voz, e o resultado nós conhecemos, né? Então, todo o mal que vemos hoje é uma consequência desta desobediência, deste pecado de Adão e Eva, que está lá registrado em Gênesis, capítulo 3,
a partir do versículo 16, né? Então, separado de Deus pelo pecado, a humanidade ficou em um estado de sofrimento e vergonha. Então, o pecado entrou no mundo, o diabo tirou seu corpo, né? O estrago já estava sendo feito, e aí só foi resultado de uma desobediência. A questão Gálatas, capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6, versículo 7. A lei da semeadura, né? Tudo que o homem planta, semeia, ele vai colher. Então, ao desobedecer deliberadamente a Deus, o ser humano ficou preso ao pecado e às nocivas consequências dela. Todo pecado é contra Deus e a sua vontade, portanto, jamais pode vir de Deus. Então, o homem peca contra Deus, contra si próprio e contra o próximo. Contra Deus, contra si próprio e contra o próximo. Todos esses pecados, obviamente, é contra Deus, né? Então, a decisão de Eva, de Adão, envolvia uma escolha pessoal acerca do mal e do bem. O primeiro casal era livre para tomar suas decisões, não foi forçado a nada. Entretanto, o Deus bondoso já havia alertado para o perigo da desobediência, quando Deus diz, de toda a árvore da ciência, de toda a árvore que está no jardim, vocês podem comer, menos da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem dela, do fruto, vocês morrerão. Então Deus estabeleceu ali um limite. Pode comer de qualquer fruto, de toda árvore que você encontrar, que tem no jardim. Mas desta, especificamente desta, não comam. E foi o que aconteceu? Exatamente isso. O casal ouviu a voz da serpente, do tentador. O diabo está aqui nos tentando 24 horas para desobedecermos as orientações de Deus. E Jesus disse que ele veio só roubar, matar e destruir. Então ele veio destruir, roubar a paz, a comunhão do homem com Deus. O homem deixou de dar ouvido ao Deus, ao seu Criador, e as consequências disso nós conhecemos, né? Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 17, quando o casal tocou ali na árvore, comeu do fruto, o mal entrou no mundo. O mal moral e físico, de acordo com a filosofia, né? O filósofo Aristóteles viveu ali entre 384 e 322 a.C., um filósofo grego. Ele entendia o bem como, ele vai dizer, o bem é aquilo que todos os seres aspiram. O bem é aquilo que o ser humano aspira, deseja, né? O bem é desejável quando ele interessa a um indivíduo isolado, mas seu caráter é bem mais belo e mais divino quando se aplica a um povo e a estados inteiros. Então, a filosofia, a corrente filosófica de Aristóteles vai dizer que o bem é aquilo que os homens desejam. A palavra de Deus vai nos ensinar que Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, né? Enquanto no conceito da ética, o bem designa aquilo que é conforme as normas da moral, a moralidade, né? O mal, por sua vez, vai designar em um sentido geral, ou seja, tudo que venha a ser negativo, nocivo ou prejudicial a outra pessoa. Então, de acordo com a ética secular e cristã, né, essa questão do mal físico e moral, a ética secular está fundamentada em valores materialistas e relativistas, né? Tudo pode ser adaptável, né? Tudo pode ser mudado, onde o bem e o mal depende do ponto de vista de cada pessoa. Aquilo que na ética secular,
materialista, relativista, eu vou entender de uma maneira e esta maneira que eu entendo passa a ser a minha verdade, a minha moralidade. A outra pessoa pode entender de outra maneira. E nesta secularização, nesta relativização, o que esta outra pessoa entender também vai estar correto, né? Então, essa é a ética secularizada, relativista, materialista, né? A ética cristã, ao contrário, tem como fundamento, obviamente, as Sagradas Escrituras. Porque entendemos que a Bíblia Sagrada, ela não erra, não se equivoca, não se contradiz. Ela é a palavra de Deus. E seu objetivo é aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com o nosso Criador, com o nosso Pai, e o nosso testemunho cristão perante a sociedade na qual estamos inseridos. Então, ela mostra que Deus é trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e santo e imutável, e criou tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito. Então, vale lembrar que a ética cristã ela vai tratar de 3 esferas principais no homem, que é a moral, né? O social e o espiritual. Né? Nós vemos a questão ali dos israelitas, aquela geração que saiu do Egito, morreu toda aquela geração, com exceção de Caleb e Josué, aquela geração que saiu do Egito acima de 20 anos. Por quê? Por causa de da desobediência. Os israelitas saíram no deserto por não observarem a lei moral, né? Deus tinha dado ali no Monte Sinai através de Moisés, por não obedecer aquela lei moral, eles havia sido outorgado, né? Dada ali por Deus, toda aquela geração, com exceção, que não saiu do Egito acima de 20 anos, à exceção de Caleb e Josué, pereceram no deserto durante aqueles 40 anos. Então, a corrupção moral tem causado terríveis consequências em toda a sociedade. A moralidade corrompida, os valores corrompidos, e aí surge o questionamento: por que tanto mal no mundo? Onde está Deus? Se Deus é bom, por que tanta maldade no mundo? A maldade não está em Deus, a maldade está no coração do homem. Quando o homem decide romper com o pecado, ele entende o princípio da moralidade, ele entende que a humanidade está decaída, está afastada daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que o nosso Criador estabeleceu como moral, como regra, né, de conduta. Mas o homem, como ele rejeita um Deus que lhe dê limites, ele vive a sua vida como bem entende. E depois vem questionar por que tanta maldade no mundo, né? Portanto, a questão do mal é tratada na Bíblia a partir do relato do livro de Gênesis, da queda ali do homem, e o relato histórico descreve o princípio da tentação ao homem de seu pecado, trazendo maldição para a sua vida e, consequentemente, para toda a humanidade descendente do primeiro casal. Nosso segundo tópico, Deus e o mal. Como nós vamos entender ali o livro, o capítulo 45, versículo 7 de Isaías, que diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço o mal e faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Deus fez o mal, Deus criou o mal. Como é que a gente vai entender este versículo, né? Deus é mau? Deus não é mau, meu irmão. Deus não é mau. Deus é bom, santo, justo e tem todo o poder e toda a autoridade. Deus não criou o homem para o mal, né? Sabemos que o caráter de Deus é benigno. Olha o que diz o Salmo 25, verso 8. Sabemos que o caráter é bom e reto é o Senhor, pelo que aponta o caminho dos pecadores
seja, o Senhor é bom e sabemos que existe a lei da semeadura e da colheita, como está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Causa e efeito, né? Aquilo que se semeia, se colhe. A culpa é de Deus? De jeito nenhum, né? Este princípio afirma que a humanidade colhe aquilo que planta, é a lei da causa e do efeito. No Salmo 1, verso 6, o salmista, em vários poemas ali, eles afirmam que Deus é bom e justo, por isso ele recompensa os bons e pune os maus. Salmo 1, verso 6. Então, Deus é santo, Deus é justo. Como um Deus justo vai criar o mal, né? Um Deus santo vai criar o mal. Deus abomina o pecado e as consequências que vêm dele, né? Então, quando o homem decide romper sua comunhão com Deus, há consequências para isto. Não tem como fugir, há consequências, né? Então, Deus é um ser em equilíbrio? Também não, né? Há também aqueles que utilizam o texto de Isaías, aqui desse capítulo 45, versículo 7, para afirmar que Deus é um ser em equilíbrio. Ele é tanto bom como mal. No entanto, nós sabemos que Deus é verdadeiro, não é um conjunto de forças opostas, bem e mal. Não, Deus é bom, Deus é santo, né? Ele é perfeitamente bom e não contém nada de mal, conforme nos diz o apóstolo João lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 5. Diz: Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Não há mal em Deus, né? O mal está nas atitudes, nas ações de um homem, do homem, a partir do seu rompimento, da sua comunhão com Deus. João capítulo 3, versículo 16, vai nos retratar, se tratar do amor de Deus. O homem pecou, desobedeceu, mesmo assim Deus não nos deu as costas. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz que da semente da mulher nasceria aquele, Jesus, nascido da mulher, que viria, que esmagaria, que romperia, né, que daria ao homem a liberdade de escolha novamente. Com a desobediência, o homem ficou preso ao pecado, sujeito ao pecado. Deus nos ama de um amor tão extraordinário que, com a morte do seu filho, esta escravidão, o homem não tinha como sair dela. Jesus nos deu a liberdade de escolha a partir disto, né? Ficar preso no pecado ou ser livre novamente. Então, antes não tínhamos essa escolha. Hoje temos, a partir da morte de Cristo e ressurreição, nós temos, a humanidade tem esta escolha. O problema é que o homem não quer deixar o pecado, né? Não quer deixar esta vida. Aí nós observamos muitos ensinos equivocados, como pare de sofrer, ou seja, o homem não nasceu para sofrer, sim, mas ele tem que arcar com as consequências das suas ações. Daí a humanidade, o mal no mundo, consequências dessa cadeia de erros e pecados, de desvios moral que o homem comete contra Deus, contra o seu próximo, contra o si próprio, né? E depois questiona por que tanta maldade no mundo, né? Então a palavra de Deus, ela é luz, ela nos ilumina, ela nos mostra a realidade, as causas da maldade no mundo, né? Então Deus não criou o mal moral, Deus não criou o mal no sentido moral. As Escrituras Sagradas afirmam que Salmo 5, verso 4 e 5,
Mas escrito, porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita ou habitará o mal. Deus não tenta ninguém, pois segundo o profeta Isaías, ele é santo, santo e santo. Como é que um Deus santo vai tentar? Deus é santo, Deus é perfeito. Então, que sentido se dá a essa palavra mal aqui no capítulo 45, versículo 7 de Isaías, né? A palavra mal aqui nesse capítulo 45, versículo 7, vai se originar de uma palavra que pode ter vários sentidos, né? Nesse contexto aqui, e em outros, onde Deus faz ou traz o mal, o conceito aqui de mal, a palavra significa, na realidade, calamidade ou punição, sendo o oposto à paz. Né? Deus usaria Ciro, como está lá no 45 de Isaías, o rei Ciro, um rei persa, para bater as nações. Consequência dos resultados, das consequências das ações destas nações. Nós vemos lá em Abacuque, no livro de Abacuque, quando Abacuque conversando com Deus disse que usaria os babilônicos para trazer juízo aos judeus, ao reino do sul de Judá, como resultado das consequências da desobediência, do pecado, da nação, do povo. Abacuque vai perguntar a Deus como Deus vai usar um povo mais ímpio ainda, mais desobediente ainda, mais cruel ainda, do que os judeus para trazer juízo ao povo judeu. Aí Deus vai fazer Abacuque entender que no tempo certo, Deus também traria juízo contra os babilônicos, consequência da crueldade dos babilônicos. Não que Deus seja um Deus mau, mas consequência das ações da maldade do homem. Né? E Deus usou aqui o rei Ciro, está aqui em Isaías 45, versículo 7, e viria aquele um instrumento de Deus para abater esses reis cruéis, né? Esses reis sanguinários. Né? Então, Deus tem o controle de todas as coisas. A maldade está no homem, não está em Deus. Né? No versículo 8 aqui do livro de Isaías, 45, no versículo 8, Deus promete salvação, ou seja, paz e justiça, punição do mal. Então, Deus é um Deus de paz, mas há consequência para as ações do homem. Não é pecou? Sim. Pecou, o homem pecou, pediu perdão a Deus, perdoa, sim. Aleluia por isso. Mas e os resultados da ação, do pecado, da desobediência? Se um indivíduo vai lá e tira a vida de outra pessoa, assassina alguém, lá na frente ele tem encontro com Jesus, esse que assassinou, pede perdão, Jesus perdoa, Deus perdoa. Mas ele tirou a vida de alguém lá atrás. E Deus é um Deus justo. Deus perdoa, tudo bem, está perdoado. Mas há consequências para a ação que este homem praticou. Então ele vai pagar o preço por isto. Ele vai ser preso, ele vai cumprir a pena determinada. Ah, mas não fui perdoado? Sim, Deus é justo. Por isso Deus é justo. Deus perdoa, mas há uma consequência da ação praticada, do ato praticado. E o homem precisa pagar pelos seus atos. Novamente, Gálatas capítulo 6, versículo 7. A lei da semeadura. Aquilo que Deus é justo, Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba de Deus. Aquilo que se planta, se colhe, né? Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente compreende, né, essas coisas. Os males que Deus ameaçou trazer sobre Judá, está lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 16, foram punições pelo pecado. Então, o mal que viria sobre o povo, né, não é Deus trazendo o mal, é o mal que viria por causa das consequências das suas ações. O povo deixou Deus, deixou os mandamentos, as alianças, quebrando as alianças, e rebelou-se, vivendo de qualquer maneira.
Ou seja, dizendo em outras palavras, para que eu vou seguir esta moralidade toda? Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. E não é assim. Há consequências para os nossos atos. Né? A gente precisa entender isso, não tem como fugir disto. Há consequências, nós somos feitos perfeitos, perfeitos. Moral, imagem moral, né? Semelhantes ao nosso Senhor, né? Imagem e semelhança. A moral está em nós. Então, quando quebramos ela, há consequências de nossos atos. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Tal verdade revela a justiça e não maldade. Deus não é um criador do mal moral. Entretanto, como um Deus santo, ele traz juízo ao pecador, às consequências dos seus atos, dos atos do homem. Vai Romanos capítulo 3, versículo 23. E para a gente finalizar, nosso terceiro tópico, o cristão e o sofrimento. Aí vem aquela pergunta, daí a gente começa a entender na questão do sofrimento. Por que o justo sofre? Por que o cristão sofre? O problema do sofrimento. Vivemos em uma sociedade hedonista, a busca do prazer imediato a qualquer custo, sem levar em conta as consequências. Preciso satisfazer meus desejos, minhas vontades, saciar minha luxúria a qualquer preço, imediatamente, sem levar em conta as consequências. Onde as pessoas afirmam que não ser plausível pensar que um Deus que é amoroso e bondoso permita o sofrimento. Ora, Então, as Escrituras, a palavra de Deus, ela não descarta o sofrimento. Segundo o profeta Isaías 53, o próprio Cristo, Messias, ele seria um homem de dores. O próprio Cristo, ele precisou passar por isto, por minha causa e por tua causa, para novamente nos dar a válvula de escape, abrir para nós a oportunidade de sermos resgatados. Então, o preço Jesus pagou para nos resgatar do pecado da escravidão que estávamos sujeitos a partir desta desobediência do primeiro casal e a entrada da maldade no mundo. Então, Jesus pagou o preço, As Escrituras não descartam o sofrimento. O próprio Cristo sofreu, padeceu, para que nós pudéssemos ser livres, Então, vivemos hoje na chamada era da autoajuda, da confissão positiva, o positivismo, dos coaches, do pare de sofrer. Então, a gente precisa voltar para a Bíblia, Estes querem banir a dor e o sofrimento da existência humana. Entretanto, se esquece de que Jesus declarou que no mundo, enquanto estivermos aqui, nós vamos passar por essas situações de dor, de sofrimento. Nós estamos nesta matéria corrompida, que tende a nos levar sempre a querer satisfazer a vontade dela. Por isso esta luta constante interior no cristão. O cristão ele precisa mortificar essa natureza decaída que tende a sempre puxar o homem para satisfazer as suas vontades. Mas em Cristo nós vencemos, somos vencedores. O Martinho Lutero, em um debate no qual retomou ali os ensinamentos de Paulo, o apóstolo Paulo, sobre a mensagem da cruz, ele afirma que somente Deus pode ser encontrado no sofrimento na cruz. Ali na cruz nós vemos a justiça de Deus sendo manifestada, sendo revelada. Deus, através de Jesus, pagando um preço que era nosso. Então, a justiça de Deus sendo revelada em Cristo. Hoje,
através de Cristo, Deus olha para nós e nos vê justificados, perdoados, santificados e regenerados através de Cristo. Antes não tínhamos esta oportunidade, este escape. Então Deus é um Deus santo, Deus não é um Deus que criou o mal. O mal entrou no mundo a partir da desobediência do casal. Então, Deus somente, vai dizer Martinho Lutero, Deus somente pode ser encontrado no sofrimento e na cruz. A cruz e sofrimento significa, em primeiro lugar, o que Cristo fez por nós, mas também o sofrimento de Cristo por nós. Então, o pecado sempre causará sofrimento para o homem, sempre, independente da sua crença religiosa. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos. Por isso, o processo de santificação do cristão ele é constante. Ele precisa se santificar todos os dias. Deus é maior que todo sofrimento. Deus é soberano e maior do que toda dor que venhamos enfrentar. Ele nos ama e não nos abandona em meio ao nosso sofrimento. Em Jó, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, Jó foi provado pela dor. Entretanto, no fim de tudo, viu o quanto o Senhor é poderoso. Um dos seus amigos, Eliú, está lá em Jó 36, versículo 26, Eliú afirma: Deus é grande e nós o não compreendemos. Então, em uma tentativa de explicar a grandeza e a majestade do Senhor, ele fala a respeito da ação de Deus nas 4 estações do ano, ou seja, o Deus que controla as estações do ano é o mesmo que tem controle das nossas vidas, E Deus não erra. Deus não erra. Então precisamos confiar no Senhor, Confie no Senhor e você verá que assim como o verão, ele vai dizer assim como o verão, o outono, o inverno e a primavera são sazonais, vêm e vão, assim são os momentos difíceis das nossas vidas, Eles vêm e vão. Em Jó 38, depois de todo aquele diálogo do sofrimento de Jó com seus amigos, relatado no livro, os amigos de Jó acusando Jó, dizendo que Jó tinha pecado, que aquele mal que tinha vindo sobre ele era consequência do pecado de Jó. Aí Jó começa a questionar, a perguntar por que ele não tinha culpa, ele queria conversar com Deus para perguntar por que aquele mal veio sobre ele. Aí no capítulo 38, Deus chega e começa a perguntar a Jó: onde tu estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra, quando eu criei todas as coisas, quando eu disse para as ondas do mar, olha, você vem até aqui, daqui não passará. Então, quando Jó começou a ouvir Deus falando, Jó começou a compreender quão finitos somos diante de um Deus tão perfeito, tão perfeito. Deus é tão perfeito que nós não conseguimos mensurar, imaginar a perfeição de Deus. Como um Deus tão perfeito vai criar o mal, Então, Jó vai dizer depois: eu ouvia falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Eu falava do que eu não entendia, do que eu não compreendia. Então, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então, quando começamos a questionar, a deixar que esses pensamentos materialistas, relativistas, esses entendimentos filosóficos tentam lançar questionamentos, dúvidas em nossa mente. Voltemos para a Bíblia. A Bíblia é o livro mais científico que existe, porque todos os questionamentos, todas as dúvidas estão nela, Então, o mal, tanto físico quanto moral, ele teve seu início, sim, a partir da desobediência do homem ao seu Criador. A queda, narrada ali no livro de Gênesis, capítulo 3. Deus é um Deus de amor.
E o maior amor está registrado ali em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o homem, a humanidade, com um amor tão extraordinário, tão perfeito, que Jesus, como está lá em Filipenses, Jesus deixou a sua glória, seu reino de glória, para viver como um homem, para nos resgatar, pagar o preço para nos resgatar, nos trazer de volta à comunhão com Deus. Esta comunhão que foi perdida lá no Gênesis. Mas enquanto estamos aqui, sofremos, padecemos, mas temos nosso nome escrito no livro da vida. E quando deixarmos esta matéria, este corpo corruptível, seremos transformados, voltaremos àquele estado original que o homem tinha antes de pecar. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Deus abençoe.